Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E ontem foi jogo do Vasco, mais uma vitória, mais 3 pontos, é claro, ficamos muito felizes aí com o Vasco da Gama chegando perto dos 4 primeiros colocados, mas principalmente muito preocupado com mais uma atuação muito ruim do Vasco e, é claro, mais um resultado muito enganoso. E por conta disso, por conta de várias atuações ruins, por conta de um time que demonstra não ter evolução nenhuma dentro de campo, o treinador Marcelo Cabo segue sendo muito pressionado para uma futura demissão. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Conselheiros, pessoas ligadas ao Jorge Salgado seguem pedindo aí que Marcelo Cabo venha a ser demitido do comando técnico do gigante da colina. E além dessa notícia, vamos falar sobre Dedé. Hoje, pela parte do domingo de manhã, a notícia que vem mais sendo comentada pelo torcedor vascaíno é o retorno do atleta. E o que eu tenho para falar é: o Dedé fica cada vez mais perto de voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. A gente vai explicar toda a situação do jogador hoje, vamos falar sobre o advogado do atleta que veio sexta-feira, falar sobre o retorno do Dedé ao Vasco da Gama, trazer novidades também como está o atleta atualmente. Hoje, pela parte da manhã, o contrato dele foi oficialmente rescindido e já aparece no vídeo como um atleta livre no mercado e muitas outras notícias que dão a entender que o mito pode estar de volta à colina. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você acha sobre uma demissão do Marcelo Cabo, sobre o retorno do Dedé. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês, tranquilo? Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E antes de falar sobre Dedé, eu quero falar rapidamente sobre essa partida de ontem entre Vasco e Confiança, uma partida que, apesar do resultado positivo, trouxe muitas preocupações ali no meio da torcida vascaína por conta de mais uma atuação ruim do Vasco, O torcedor vascaíno não consegue nem com uma vitória ficar feliz, ficar tranquilo e, é claro, agradecer ali e ficar, de certa forma, mais calmo com relação ao futuro. Isso, infelizmente, dentro do nosso clube e no meio da torcida não vem acontecendo, pois estamos vivendo assim, de oscilações, vitórias e derrotas. O Vasco vem aí desde a terceira rodada com essa sequência de ganhar uma partida e perder outra. E provavelmente isso acontecerá novamente, pois a próxima partida enfrentaremos o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. E a situação atual do Vasco é tão ruim que o torcedor vascaíno se preocupa de enfrentar o terceiro colocado, que no caso é a equipe do Sampaio Correia, em São Januário. E muito provavelmente, não queremos ser pessimistas, mas o Vasco tem grandes chances de perder. Mais chances, inclusive, de perder do que conquistar ali os 3 pontos dentro de sua própria casa. Isso se dá por conta de atuações ruins da nossa equipe. Isso se dá por uma equipe que não tem comando tático nenhum, não tem esquema tático nenhum. E é claro, isso passa principalmente pela mão do nosso atual treinador. E o fato que comprova realmente tudo que eu estou falando é o jogo ruim do Vasco e as estatísticas da partida de ontem contra a equipe do Confiança. Tá aparecendo aí para vocês números de como foi o jogo entre Vasco e Confiança em São Januário. Confiança é um clube, é claro, com todo respeito, mas do Sergipe. Um clube que está chegando na segunda divisão agora. Um clube que está na segunda divisão querendo não cair para a Série C. E o Vasco não pode jogar da maneira que jogou ontem. Tá aparecendo agora sim para vocês aí os números, as estatísticas da partida de ontem contra a equipe do Confiança. E o Vasco teve apenas 41% de posse de bola, com 59% do Confiança. O Confiança teve 16 finalizações, o Vasco 11. O Vasco teve ali 2 chutes travados, Confiança 5, que demonstra a superioridade do Confiança em São Januário. Nós, torcedores vascaínos, estamos vivendo para olhar, ver e falar disso. O Confiança de Sergipe chegando em São Januário e sendo superior ao Vasco da Gama dentro de sua própria casa. Então, de fato, algum problema tem aí, algum erro tem aí, esse absurdo não pode acontecer e principalmente nós, torcedores vascaínos, não podemos nos acostumar com isso. O Vasco deve ser superior em qualquer competição,
mas principalmente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O que eu venho falando nos meus outros vídeos, eu volto a falar aqui, não éramos para estar passando por essa situação novamente. É o quarto rebaixamento do Vasco. O Vasco deve ser superior na Série B, na Série A, mas principalmente numa situação que se trata da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco deve ser muito superior. Infelizmente, isso não vem acontecendo. Estamos passando aí perrengue, sufoco para adversários muito menores. Isso passa sim pelo nosso atual treinador. Inclusive, o próprio treinador ontem, em entrevista coletiva, falou sobre a atuação do Vasco, né? Ele disse aí que, segundo o próprio, a competição tem um DNA próprio, no caso se tratando de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele vai enfrentar o Confiança e, no caso, vai pegar uma equipe bem treinada. E foi isso que ocorreu ontem. Segundo o próprio Marcelo Cabo, o que se deu foi ter enfrentado uma equipe, no caso, a equipe do Confiança, com jogadores experientes e que acabaram trazer dificuldades ali ao esquema tático do Vasco. E, de fato, tem jogador experiente, o Neto Berola, um atleta ali que deu muito trabalho para o Vasco ontem e volta a repetir. Isso é uma absurdo que não pode ser encarado com tranquilidade pelo torcedor vascaíno. Ele falou inclusive que a vitória por 3-0 contra o CRB em São Januário foi uma exceção e provavelmente isso não acontecerá novamente na Série B do Campeonato Brasileiro. E de fato, isso é um absurdo. De fato, o torcedor vascaíno não pode se sustentar com esse pensamento de que a Série B é uma competição difícil e 3-0, 4-0, 5-0 para o Vasco da Gama não deve ser um resultado normal. E ele inclusive falou, como eu já disse no meu pós-jogo de ontem, que o fator determinante para o Vasco não ter ido bem na partida de ontem contra a equipe do Confiança foi o desgaste físico do Vasco por conta de ter jogado mais de 90 minutos na última partida com um atleta a menos e por conta disso o Vasco não conseguiu atuar, performar da melhor forma na partida de ontem contra a equipe do Confiança, mas segundo o treinador o importante mesmo é que o Vasco da Gama conquistou os 3 pontos e conseguiu a terceira vitória consecutiva dentro de casa. Volto a repetir, a gente espera muito que o trabalho venha evoluir, a gente espera muito que o novo Vasco possa estar na próxima partida contra o Sampaio Corrêa em casa, mas infelizmente a gente não vê isso de uma forma clara, a gente não acredita nisso, pois o Vasco já vem de mais atuações há muito tempo. Uma mudança em pouco tempo com o mesmo treinador dificilmente irá ocorrer. É triste falar, é triste a gente observar por essa forma, mas muito provavelmente estamos dando de frente, estamos vendo o pior Vasco da história. Não estou falando com relação ao elenco, que eu acredito que já passou elencos muito piores vestindo a camisa do Vasco, mas estou falando com relação à organização, a esquema tático e a estilo desportivo. Estamos na segunda divisão e com grande chance aí de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, de fato, para você, torcedor vascaíno, está dando de cara, está enfrentando o Vasco pior de todos os tempos e até mesmo por conta disso, apesar da vitória. Marcelo Cabo segue sim no comando técnico do Vasco da Gama por conta de ter um grande carinho, um grande respeito, uma grande confiança dos diretores, do próprio Alexandre Pássaro, do próprio Marcelo Cabo e também dos atletas, mas mesmo com essas atuações ruins, aliás, por conta dessas atuações ruins, grupo de conselheiros, pessoas ligadas ao Jorge Salgado seguem fazendo muita pressão para uma possível demissão aí do treinador. Então é claro, caso ele não venha ganhar do Sampaio Corrêa nessa próxima sexta-feira às 7 horas da noite em São Januário, muito provavelmente que ele não consiga permanecer e seja demitido ali mesmo após a partida. E acredito que caso essa derrota venha acontecer para o Sampaio Corrêa, que é claro, a gente não espera que aconteça, Marcelo Cabo venha a ser sim demitido do comando técnico do Gigante da Colina. Mas vamos lá seguir, né, rapaziada? Vamos falar aqui com relação a comentaristas e a próprio presidente do Vasco que comemorou essa vitória. Ontem o Jorge Salgado veio através de sua conta no Twitter comemorar aí esse jogo, falou de todas as vitórias que o Vasco teve aí durante o dia, teve vitórias aí no Sub-17, Sub-15, Sub-20 e também na equipe profissional, e ele veio através do seu Twitter comemorar, falando que foi dia de vitória dentro de campo, no Sub-20 que venceu o Inter, no Sub-17 que venceu o Santos e também o Flamengo na Copa Rio, e o Sub-15 que também venceu o Flamengo aí na disputa da equipe do Campeonato Carioca. E também falou sobre o Vasco vencendo Confiança em São Januário e desejou um bom final de semana a toda a torcida vascaína. E de fato, é algo que preocupa. Colocar a cara, falar de Vasco, comemorar vitória no dia que vence, né? De fato, se mostrar aí pro torcedor vascaíno no dia de uma vitória é muito fácil. O problema é aparecer nos dias das derrotas e é isso que o torcedor vascaíno tanto cobra aí dos seus dirigentes e infelizmente segue não acontecendo. Próximo jogo, Sampaio Corrêa. E os dois depois de Sampaio Corrêa seguem sendo contra adversários fortes na Série B.
Coritiba e Náutico, segundo e primeiro colocado. Ou seja, muito trabalho, Marcelo Cabo segue sendo muito criticado, muito pressionado. Esperamos que ele venha assim demonstrar uma evolução nesse time do Vasco e quem sabe trazer pontos bons aí nessas próximas partidas contra adversários muito difíceis na competição. Mas vamos lá, né, rapaziada? Agora sim falar sobre a situação do Dedé. Temos muitas novidades sobre a contratação do atleta. O atleta que vem sim sendo muito especulado ainda para retornar ao Vasco da Gama. A gente sabe muito bem do carinho que ele tem pelo Vasco. A gente sabe também muito bem do carinho que nós torcedores vascaínos, temos pelo atleta. É um atleta que vestiu a camisa do Vasco, teve um grande carinho, conquistou título, foi ídolo sim do Vasco. Acredito que é um ídolo dessa atual geração do Gigante da Colina, por tudo que ele fez, por tudo que ele conquistou e por tudo que ele jogou quando vestiu a camisa do Vasco da Gama. E é claro, envolve muita coisa, envolve o retorno de um ídolo, envolve o retorno de um craque, que o Dedé é sim ainda um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Porém, a grande preocupação, acredito que no torcedor nesse atual momento, é a parte física do Dedé. Como está a parte física do atleta? Ele já tem condições de retornar aos gramados? Ele já tem condições de vestir a camisa de qualquer clube do futebol brasileiro e atuar em alta performance? E segundo os preparadores físicos que estão ali cuidando dessa parte física do atleta, o Dedé está 100%. O Dedé está muito bom. Ele, apesar de não jogar há quase 2 anos profissionalmente por uma equipe, a última partida dele foi no final de 2019 pela equipe do Cruzeiro, ele está muito bem. Ele vem treinando diariamente no CT do Zico, né, ali aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele vem treinando diariamente com preparadores físicos, até mesmo com ex-jogadores do Vasco da Gama, como o Felipe Bastos, como o Marlone, como o próprio Alex Teixeira, para manter a sua forma física. A única coisa que realmente falta agora é ele chegar e treinar dentro de um clube para pegar essa diferença de ritmo, né? Pegar definitivamente ritmo para conseguir entrar em campo e melhorar ali a sua performance. Mas com relação a problemas físicos, com relação à lesão, o Dedé já está curado, já está 100% e tem totais condições de acertar com qualquer clube do futebol brasileiro e voltar a performar da mesma maneira como ele estava atuando aí quando teve o seu grande auge, acredito que tanto no Vasco quanto vestindo a camisa aí do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, onde foi também por lá campeão, aliás, de diversos títulos. E essa sexta-feira, o advogado, aliás, do Dedé apareceu em uma live do canal Atenção Vascaínos e disse sobre esse atual momento do Dedé e o que pode fazer com que ele retorne ao Vasco da Gama e quais são as chances também do retorno do atleta. Segundo o próprio empresário aí do jogador, disse que o Dedé tem um carinho enorme pelo Vasco da Gama e o torcedor pode sonhar sim com o retorno do jogador. Inclusive, falou sobre essa atual diretoria. Ele tem esse desejo, o Dedé tem um carinho sim pelo Vasco, mas é claro, somente irá acontecer se a própria diretoria do Vasco ir até o Dedé e procurar aí buscar uma contratação do zagueiro. E o próprio advogado também seguiu confirmando, falando que gostaria muito que o Dedé retornasse ao Vasco, pois o próprio foi o grande responsável ali por trazer o Dedé ao Vasco, estar junto com o Dedé na chegada do Vasco, na saída para o Cruzeiro, e gostaria de ver muito novamente o mito, como ele disse, vestir a camisa do Vasco da Gama novamente, pois foi no Gigante da Colina que o Dedé se tornou mito e o Dedé se tornou Dedé. E é claro, ouçam aí rapidinho as palavras do próprio advogado aí do jogador falando sobre esse retorno do atleta ao Gigante da Colina. Eu é quem cuidei do contrato do Dedé no Vasco, cuidei da questão da saída do Dedé no Vasco para ida para o Cruzeiro. E posso te garantir que o Dedé tem um carinho enorme pelo Vasco. O Dedé sempre foi muito grato ao Vasco. Eu acho que assim, o torcedor do Vasco, claro que depende da diretoria, né? Mas o torcedor do Vasco pode sonhar sim, porque o Dedé, se a diretoria ou procurar o Bira, procurar o Magrão, como você disse, são 2 pessoas extraordinárias, eu acho que o Dedé estaria disposto sim. Aí eu não sei como que está isso na direção do Vasco. Eu gostaria muito de vê-lo vestir novamente a camisa do Vasco. Então, ali ele se tornou mito. Ali ele se tornou o Dedé, que todos nós conhecemos. Vocês ouviram aí, né? De fato, volto a repetir. O Dedé tem grandes chances sim de vestir a camisa do Vasco. Acredito que muitas pessoas ainda criticam,
condenam o retorno do atleta, falam que ele tá velho, falam que ele tá lesionado, mas acredito que não. Qualquer jogador pode ser titular nessa zaga do Vasco. Tem um mínimo de qualidade, ele chega e é titular nesse sistema defensivo do Vasco. Uma zaga que eu acredito que, com todo respeito, tem Hernando, o Dedé chega, é capitão e é rei ainda no sistema defensivo. E acredito que ainda mais formaria um grande sistema defensivo ali com o Leandro Castan na zaga. Então, falo sim para a diretoria ir atrás do jogador, contratar o jogador, um atleta que tem um grande carinho do torcedor vascaíno e, de fato, iria aproximar um pouco aí o torcedor dessa atual diretoria, que não tem confiança e credibilidade nenhuma com o atual torcedor vascaíno. Inclusive, hoje, pela parte da manhã, agora há pouquinho, o Dedé teve o seu nome oficialmente rescindido do Cruzeiro e aparecendo no BID, como jogador que está livre no mercado para assinar com qualquer clube. Então vamos se mexer, Pássaro, Jorge Salgado, vamos lá, vamos atrás do atleta. O atleta segue sim com muita visibilidade no cenário do futebol brasileiro. Algumas equipes já fizeram contato com o empresário e agora ele está em definitivo aberto para fechar com qualquer clube. Então quem sabe o Vasco não pode ser aí o futuro do jogador. Deixa a sua opinião aí embaixo, o que você acha sobre o retorno do Mito. Concorda, discorda, ficaria feliz? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Mas há sim chance de nós, torcedores vascaínos, vermos novamente o Dedé vestindo a camisa 26 do Vasco da Gama e quem sabe fazendo história novamente com essa cruz de Malta no peito. Um grande abraço a todos, né, rapaziada? Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixa o seu like, compartilha aí o vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. E também, é claro, ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Isso é importantíssimo para o crescimento aqui do nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!